É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E eu vou começar de um jeito diferente. Senhores passageiros, não é passageiros não, senhores tripulantes com destino ao sucesso no mercado de loteamento. Hoje nós vamos ter uma jornada que vai ser incrível, não é, doutora Raquel Barcelos? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É. A gente vai ter uma pessoa aqui de muito conhecimento para impulsionar o empreendedor e, vamos falar assim, para organizar o dia a dia dele. Né? É. E aí, pessoal... Muitos são muito honrados. Né? Exatamente, assim, particularmente muito feliz de nós conseguirmos costurar a agenda do nosso convidado, que é uma pessoa que eu admiro, particularmente eu admiro muito. Eu tentei contar ontem, eu não tive tempo de quantos cursos eu já fiz com ele, liderança, comunicação de alto impacto, que ele quase me matou. Foi de alto impacto cara, foi de alto impacto mesmo, me colocou na frente de uma câmera, me filmando e me apertando para usar as técnicas lá de comunicação de alto impacto. Fiz preparação de líderes do futuro. Enfim, eu não lembro mais. Mas eu sou apenas uma leitora, tá? Uma leitora de 2 livros. Mas, pessoal, a gente está com um prazer assim, de entrevistar, de conversar com o Luis Bulamarque, que é um cara, eu posso falar que é um amigo, eu sou admirador do trabalho dele. Já escreveu 8 livros, sendo que particularmente um eu adoro, que chama o Flua, que eu já li e reli algumas vezes, que o Luis me deu ele em 2011, e eu guardo com muito carinho esse livro. Mas enfim, o currículo é tão extenso que eu vou pedir para o Luis se apresentar e agradecer a sua participação aqui com a gente, Luis. Obrigado. Obrigado, Dene e Renato. A presença aqui é uma honra também estar com vocês nessa jornada, a própria palavra diz, né, jornada. Porque um loteamento não é só uma escolha. É uma jornada. Uma jornada, é um processo. Então esse nome extremamente apropriado e certamente que esse momento aqui vamos poder dizer assim, tirar, né, insights que possam dar às pessoas uma utilidade maior às suas capacidades, na forma de tomar decisão, de lidar com o poder público, de lidar com interesse, de lidar com gestão e essas questões todas. Então, que eu puder contribuir, né, na área de cultura, gestão, estratégia, liderança, a gente vai poder aqui ajudar bastante. E aí, pessoal, para vocês entenderem, a gente tem um foco muito forte, né, na parte jurídica, né, na parte marketing, na parte estratégica, a parte ambiental, urbanística, né? E a gente pensou assim, por que não tratar de um tema que é, digamos, o cerne da questão, né, que é o ponto principal, que é o empreendedor, né, assim, quais são os comportamentos, liderança, como lidar com negociação, cultura empresarial, enfim, a gente tem um vasto, digamos, vastos assuntos para tratar com o Luis, que o Luis falou assim, quanto tempo de podcast? Eu falei, a gente pode passar o dia conversando aqui, né? A gente parte, né, em várias partes aqui, né? Dá para fazer várias partes, vários episódios, mas a gente está falando mesmo, Luis, de uma jornada, igual você falou, né? Então, o comportamento, né, desse empreendedor, e que a gente sempre está falando para esse empreendedor, né? A gente tem vários players aí nesse mercado do loteamento, mas o nosso olhar e o nosso ouvinte geralmente é o loteador. E ele sempre começa nessa jornada com uma negociação. E às vezes muito árdua, vamos falar assim, né? É muito difícil a gente ter uma negociação simples no início de uma jornada de loteamento. Porque um loteamento, ele começa através de uma formação de uma parceria, que a gente chama, né? Então, eu tenho lá o dono do terreno, de uma fazenda, né? Igual você deu um exemplo lá na Serra do Cipó, e vem um empreendedor, que é o nosso ouvinte, e se interessa por aquele imóvel.
E aí se inicia uma negociação para parâmetros comerciais, parâmetros jurídicos, mercadológicos, para se formar esse contrato mãe, que a gente chama, que ele vai ser o norte de uma relação provavelmente aí de 10 a 20 anos. Então, eu que acompanho muito essas negociações do ponto de vista jurídico, a gente vê que a capacidade de negociação de ambos os lados, ela reflete muito o que vai ser essa jornada do loteamento, né? E eu já vi de tudo, já vi empreendedores mais firmes, empreendedores mais flexíveis, e tudo isso reflete depois no que vai ser esse empreendimento e nessa relação societária, porque aí se cria uma relação societária muito longa, né? Mas vamos do início lá. Quais são esses comportamentos de negociação nesse início que você acha que deveriam ser os pilares ou sempre os olhares desses empreendedores? Olha, quando você fala em negociação, são duas. Negociação é um acordo, né? Então, qual que é a palavra-chave da negociação? É acordo. É a capacidade que você tem de chegar em um acordo. Para você chegar num acordo, o acordo é feito de quê? De interesse. Então, onde que está a alma do acordo? A alma do acordo está exatamente na capacidade que você tem de perceber claramente quais são os seus interesses, quais são os interesses dos outros. Então, a conciliar interesses é a arte de negociar, que é a arte de obter um acordo. Quando você tem os interesses mapeados, aí você vê duas coisas que são muito poderosas. Quando você vê o modelo mental das pessoas que estão negociando. Tem dois tipos de modelo mental muito clássicos, que tem vários nomes. Eu gosto de raciocinar usando uma terminologia própria minha, que é o raciocínio integrativo e o raciocínio divisionista. O raciocínio integrativo é quando você considera os seus interesses e procura considerar também os interesses da outra parte para você ver onde que isso se encaixa. Então isso é um pensamento integrativo. Então você parte de um pressuposto que você vai no mundo do outro, procura interessar-se, procura descobrir e ali você vê como compor essas coisas. Esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que fica mais fácil conversar. São negociações que você não tem um puxando para um lado, puxando para o outro, você tem uma integração mais poderosa. Quando você tem duas pessoas com mentalidade integrativa, mais fácil fica você fazer estes acordos, vamos dizer assim, eles fluem de uma maneira mais natural. Quando, porventura, você tem uma pessoa que não tem um pensamento integrativo, é um pensamento que eu chamo de divisionista. O pensamento divisionista é o seguinte, o que é do meu interesse, e o que nós vamos fazer é o seguinte, entender que este bolo ele vai ser dividido e eu quero a melhor parte para mim. Pensamento divisionista. Então, eu não considero necessariamente outra parte. Eu não jogo no espírito de ganha-ganha, é no ganha-perde. O raciocínio dessas pessoas e muita gente pensa assim, não de forma consciente, mas de forma inconsciente, que para um ganhar, o outro tem que perder. Então, eu entro nessa negociação já com um objetivo muito bem estabelecido dos meus interesses, pouco importa sendo os interesses do outro, e com isso eu entendo a negociação como uma briga. Eu entendo a negociação como um conflito e como uma colisão, onde vai vencer o mais forte, quem der o tapa mais forte na mesa, quem conseguir informações, que conseguir pressionar mais fortemente o outro. Quando você encontra esse tipo de mentalidade, e por outro lado encontra um outro também com uma mentalidade divisionista, aí você tem uma relação, vamos dizer, de negociação extremamente conflituosa. E este conflito, obviamente, é um cabo de força para ver quem vai puxar para um lado e para o outro. E aí, quem tem poder, quem tem mais força, ou necessariamente quem tem mais habilidade, ou pior, quem tiver mais esperteza, leva vantagem, às vezes, em alguma relação de acordos. E este acordo, por melhor que esteja escrito num contrato, quando você tem este tipo de mentalidade, e ele não é, vamos dizer, considerado uma mentalidade totalmente probatória do ponto de vista do que foi combinado vai ser feito, o contrato pouco vale.
Entendeu? Você fala, mas isso está escrito no contrato, mas se você pega uma pessoa com mentalidade visionista, com interesses próprios e com, às vezes, interesses ocultos ou até atitudes ocultas por trás dos acordos escritos ou falados, vai ter problema. Ou então a interpretação vai ser sempre a favor de quem está lendo, né? Também. E aí o que ocorre? E aí nós temos um problema nessa situação, é que você acaba tendo um imbróglio jurídico mais cedo ou mais tarde, né? Com estas pessoas, e aí isso acaba muitas vezes na justiça. E você sabe que se acabar na justiça, a gente não sabe quando acaba. Eu tenho algumas experiências, Luiz, muito interessantes. Porque no início da minha carreira nessa questão de negociação, e eu comecei no loteamento em novos negócios, né, que é essa área de negociação, eu via que meu objetivo e a minha função era fechar o negócio de qualquer maneira. E eu sou realmente uma advogada mais resolutiva por conta dessas experiências e de tentarem atender esse interesse do fechamento do negócio, porque na hora que o meu cliente me contratou, ele já quis aquele negócio, né? Então eu estou ali só para formalizar. Mas agora, com anos de vivência, muitas vezes o meu cliente fala: o que você acha desse dono de terreno? Eu vou ser sócio dele durante 10, 20 anos. Você me pergunta como se eu fosse alguma pessoa que pudesse dar opinião, né, nesse sentido. Mas aí acaba que na trajetória a gente, por ter essa relação com várias personalidades, né, do outro lado, a gente vê que tem coisa que não vai dar certo. Então, aí a gente entra numa esfera de reconhecer numa negociação que talvez esse que você está nomeando de espírito de visionista, né? Ele talvez não seja o ideal para se ter uma relação de tantos anos, né? Essa visão mais construtiva é que talvez seja a ideal para o empreendedor optar na hora de uma negociação, até mesmo porque não é só um negócio. Você vai formar uma relação societária pessoal, né, de muitos anos, e a gente já falou muitas vezes aqui, o sucesso de um loteamento muitas vezes ele está na manutenção de uma boa relação societária e não necessariamente no produto. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, Lui. Quando a gente fez o curso juntos, eu lembro que a gente tinha obviamente não é uma técnica, obviamente você tem que absorver isso para que isso se torne natural de você e faça parte do seu jeito de ser, né? Mas assim, basicamente o início é você criar vínculos com a pessoa, né? Você criar um rapport com a pessoa. E obviamente isso pode ser feito de uma forma, digamos, natural, você criar vínculos com essa pessoa, criar interesses comuns para que a negociação ela transcorra de uma forma mais leve. E talvez isso não seja tão natural. Assim, na sua visão, tem que ter esse match, assim, para que a coisa seja perene, como a Raquel está colocando? Tem que ser. Depende. Se aquilo depende da sua vida e aquilo é tudo que você tem, você vai ter que se submeter a algumas coisas e conviver com aquilo. Então, muitas vezes, o estado ideal, ele não você não vai atingi-lo. E aí eu digo que em muitas situações o bom é inimigo do ótimo. Quando a gente fica buscando toda uma situação ótima, às vezes a gente não encontra ela. E o bom, muitas vezes, leva a pessoa a ter que conviver com situações que ela vai ter que manejar com um pouco mais de cuidado. E aí entra um ponto importante, quando a gente fala disso, do pensamento a curto prazo, pensamento a longo prazo. O que acontece no Brasil? O Brasil é um país muito infantilizado. Brasileiro, de uma maneira geral, infantilizado, e vivemos ainda numa decadência cognitiva absurda. As pessoas emburrecendo completamente. E aí o que acontece quando você tem uma sociedade assim? As pessoas com comportamentos de criança, elas com pensamento de curto prazo, elas não sabem esperar. Então vão tomando decisões muitas vezes emocionais. E essas decisões emocionais, elas causam problemas muito maiores depois, porque não leu direito, não conversou direito, não entendeu direito, não acertou as coisas direito, não teve a calma, prudência, paciência para entrar em maiores detalhes, e aí você vê o quê? Problemas futuros que podem ocorrer. E isso acontece em tudo, não só num negócio de loteamento, como num empreendimento, quanto nas relações pessoais, quanto num casal, quanto uma pessoa solteira.
Que as pessoas falam, não, eu quero casar. Aí eu falo, calma, mas você vai achar, vai querer encontrar a pessoa nessa noite, é porque tem muito homem aqui. Eu falei, não vai ser assim. É aquele pensamento imediatista de que eu tenho que resolver tudo agora. Quando a gente cai nesse tipo de pensamento, que é muito comum no Brasil, por conta da infantilização, nós cometemos muitos erros. E aí vem a vida batendo nas pessoas por conta de não pensar, não analisar e não saber esperar. Tem um quê de ansiedade nisso, Luiz? Sem dúvida. Por que a ansiedade? É você colocar um futuro dentro do presente numa quantidade muito maior do que cabe. Porque a vida é passado, presente e futuro. Só que qual a quantidade passada no seu presente, qual que é a quantidade de futuro no seu presente. Quanto mais a gente quer antecipar o futuro, mais a ansiedade vem. E a ansiedade é energia. Você fala, eu quero acabar com a ansiedade. Então se mata. Porque a ansiedade é energia. Então o que você vai fazer? Como é que você usa essa energia no presente? Então se você tem muitos pensamentos futuros, tem muitas ideias futuras, é bom, mas qual que é a quantidade disso? Tem gente que é muito engraçada, por exemplo, ela já tem um sonho futuro. Ao invés dela planejar e começar a trabalhar hoje nesse sonho futuro, não. Ela fica contando esse sonho para todo mundo. Primeiro que a energia vai toda embora do sonho. A chance disso acontecer já é mínima. Eu sempre falo, se você tem alguma coisa no futuro, não conte para ninguém. Ok? Faça acontecer. Conte quando isso estiver realizado. Isto é um exercício de saber esperar. Isso é um exercício de saber canalizar uma energia. E este é um exercício que faz você ter um domínio pessoal a partir das suas vontades e ter a disciplina de esperar o tempo certo para cada coisa. Então, este tipo de raciocínio ele influencia muito quando nós estamos falando de relação de comercial ou até relação de duas pessoas ou mais. Legal. Eu tenho percebido, Luiz, assim, não sei, você lida com... A gente acabou nem fazendo uma apresentação completa, pessoal, mas o Luiz tem... eu acho super bonito o nome da sua empresa, Jazer, que é uma das Jazer. Jazer vem do jazz. Jazz, né? Jazz é do jazz, é. Oh, por quê? Fala Jazzer, né? Primeiro eu gosto muito de música. Então eu sou músico, né? Eu não sou músico profissional, eu sou baterista e tal. Mas eu sempre me lidei muito com gestão, com administração de empresas. E para mim, uma das pessoas que mais influenciou meu pensamento é o Peter Drucker. E Peter Drucker dizia que as empresas do futuro serão como bandas de jazz. Que tem hora que vão tocar em cima da partitura e tem hora que vai ter que ter um improviso. Então você ter a partitura, ter um improviso é uma boa forma e fluida de você lidar com a vida. Então a partir dali eu me inspirei muito no jazz, gosto também do rock, gosto muito do jazz, e aí a gente encontrou o jazzer, né? Exatamente aquelas pessoas que fazem o jazz acontecer. Então, aí a gente abrasileirou para falar Jazer, para ficar mais fácil, que é a nossa empresa de consultoria em planejamento estratégico, gestão, e também a Jazer Academy, onde a gente tem, para dentro de organizações, um mundo de treinamentos customizados corporativos para fortalecer lideranças e culturas. Você lida com muita gente. E eu tenho uma percepção, essa é a minha pergunta, de que esse nível de ansiedade está passando do limite. E eu tenho relatos de empreendedores no mercado imobiliário, profissionais, etc., que estão tendo, enfim, burnout, crises de ansiedade absurdas. Isso também tem sido comum no meio que você lida? Eu vejo isso tudo de uma maneira muito natural. As pessoas ficam assombrando a população por conta disso. Isso é natural por quê? Porque a convergência digital, quando nós tivemos por volta de 2008, onde você passa a ter no smartphone um monte de funcionalidades, você passa a criar um ambiente hiperconectivo entre pessoas. O que é essa hiperconexão? Ela te traz condição de ter multipresenças de tudo que está acontecendo no mundo. Então você imagina, muito rápido também, né? Instantâneo. Então isto é um movimento novo no mundo. Você ter acesso a um monte de coisas acontecendo. É muito natural que o ser humano, diante desta novidade, fique completamente, vamos dizer, encantado com isso tudo. Nós estamos vivendo um momento de encantamento de presenças. De multipresenças de tudo que está acontecendo. Então, eu abro o meu celular, eu sei um monte de coisas que estão acontecendo, em cima de canais, de pessoas que eu sigo e tudo mais. Isso é extraordinário.
Isso é extraordinário. Então é natural que as pessoas comecem a ficarem ligadas num monte de coisa, sentam numa mesa de bar e fica todo mundo se conversando pelo celular, ou conversa e olha o celular simultaneamente. Você fala, mas isso não está certo. Isso não é questão de estar certo ou não. Isso é uma questão de curva de aprendizado dos seres humanos. É a curva de aprendizado. Nós ainda estamos numa curva de aprendizado, isso é novo. Então é natural que as pessoas se sintam ansiosas, é natural que as pessoas sintam burnout, é natural que as pessoas queiram fazer um monte de coisas. O nosso cérebro está começando a se acostumar com a multipresença. E essas disfunções nada mais do que são um processo dessa curva de aprendizagem, que todos nós ainda estamos aprendendo sobre isso. Então eu creio que daqui a algum tempo nós vamos ter seres humanos, se não tiver uma influência da inteligência artificial, de robótica ou de inseminação de alguma coisa no nosso cérebro, que vai nos dar a condição de equilibrar a multipresença e saber lidar com essas funcionalidades de uma forma distinta. E nós não sabemos no futuro se este celular e essas informações estarão dentro de nós. Porque hoje estão num aparelho, onde você se afasta daqui a um tempo, ela pode estar dentro de nós. Isso cria super seres humanos, super cérebros, super presenças e uma onisciência muito grande. Então esse é um processo natural. Agora, faz parte a disfuncionalidade. Só que você tem que lidar com ela, porque ela vai te gerar algum problema. Agora, trazendo para o mercado, que a gente trabalha de loteamento, a gente tem uma fase que cria muita ansiedade na empresa de loteamento, que é a fase de aprovação de um loteamento, que ela envolve muitos órgãos públicos, questões ambientais, questões urbanísticas, às vezes frustrações, a demora inerente, infelizmente, no nosso país aos órgãos públicos. Enfim, e aí a gente, ao mesmo tempo que eu tenho essa demora inerente, eu gero uma ansiedade que está muito maior do que o normal nas pessoas, né? Quais seriam... A gente fala muito assim, como conter um pouco dessa ansiedade, porque a gente está num processo que é natural de demora, né? Então, como conter isso no empreendedor e ele lidar no dia a dia dele com isso com mais tranquilidade, né? Olha, ou assim... Ter os processos mais organizados seria um caminho, ou somente ter a consciência de que isso é natural no nosso país, né? O que traria mais paz para esse empreendedor dentro desse cenário que ele é a nossa realidade? A paz é um modelo mental. Não são essas coisas que vão trazer a paz, elas podem estimular. Nós estamos entendendo que nós estamos num mundo de estímulos, e o número de estímulos vem aumentando. Então, essa forma de pensar de forma ansiosa, de querer tudo para ontem, mais uma vez, primeiro, uma característica do brasileiro que não planeja, não tem o hábito de planejar, e também necessariamente quer tudo para ontem. O que acontece? O nosso país é um país onde você ser empreendedor no Brasil, você é um herói, porque é tudo contra, né? Nós temos que entender que nós temos, o Estado brasileiro é um Estado que não é afeito ao empreendedorismo, tá? É um Estado que trabalha contra o empreendedorismo. Isso é muito importante entender. Então todo e qualquer empresário, empreendedor vai ter um grande inimigo pela frente, não são os seus concorrentes, é o Estado. É um embate, né? É um Estado. Infelizmente, no Brasil, o Estado está completamente equivocado na sua função, no seu propósito e na maneira como ele é conduzido no país, né? Então, e nós temos aí bons políticos e nós temos um ambiente de corrupção muito acentuado. Então, no Brasil, nós estamos também na política e no Estado, de uma forma geral, salvo exceções, no estado de decadência. Então, o Brasil está de decadência. Levando isso em conta, a melhor maneira para você trabalhar a ansiedade é você enxergar a realidade como ela é. Você fechar os olhos à realidade não te torna um melhor empreendedor, não te torna um melhor empresário, não te torna um melhor profissional. Então é importante entender que o Estado ele existe para atrapalhar a vida do cidadão e jogar o trabalhador contra o empresário. Para quê? Para ganhar e capitalizar em cima disso. E políticos corruptos são excelentes para fazer isso. E está lotado de político corrupto no país. E essa corrupção ela é endêmica.
E por que a gente tem que falar nisso? Porque isso afeta o negócio de loteamento, na veia. Porque a corrupção ela é endêmica. O brasileiro, de uma forma geral, tem exceções, obviamente, ele é um brasileiro, é um raciocínio que existe no Brasil, em muitos brasileiros, de achar bonito a corrupção, de achar bonito a vantagem, de achar bonito uma série de questões. Então, quando uma empresa que não é muito afeita às coisas certas se utiliza deste entendimento para acelerar um projeto, ela certamente vai entender que molhar a mão de alguns profissionais da área pública vai acelerar as coisas e, por vezes, acelera. E o que acontece é que essas pessoas passam a entender que esse é um modo operante e aquela empresa séria que quer trabalhar, ela vai pagar o preço por não molhar a mão de determinados funcionários públicos. E aí o que vai acontecer? Este processo ele vai se alongar. O que faz com que as pessoas possam entender melhor é você colocar prazos mínimos e máximos como steps, como passos. Este passo aqui ele pode durar de 3 meses a 1 ano. Este passo aqui pode durar de 1 ano a 2 anos. Este passo aqui pode durar de 1 ano a 5 anos. Quando nós temos horizontes de realidades e que nós vamos atuar para isto, isso minimiza um pouco a ansiedade, entendendo que ali tem um tipo de possibilidade de resposta. E quando você decide não usar a corrupção para acelerar ou facilitar a sua vida, isso tem que ser computado nesses prazos. No prazo. Sabe? Então a gente tem que falar dessas coisas porque o Brasil é um país de natureza corrupta, com um Estado corrupto, com exceções. Obviamente. Então, isso tudo faz parte. E trabalhando contra. Você tem tudo contra. E você trabalhar com tudo contra exige uma coisa. Uma capacidade incrível de relações humanas. Sabe por quê? Porque você vai sensibilizar o corrupto por um outro lado. Que ele vai esperar que você pague para que você tenha facilidades. O Brasil tem se transformado nos últimos anos num país extremamente complexo, confuso e burocrático. O que a burocracia faz? Ela fomenta a corrupção. Por quê? Porque você cria dificuldade para você poder vender facilidade. São muitas situações, né, em que isso é possível, né? É possível. Cria muitas situações. Se cria. E aí você pega um funcionário público lá que é correto e ele vai facilitar a sua vida porque ele acha que é o certo. E eu trabalho com a área pública também. E tem um monte de gente correta ali dentro, entendeu? Só que a situação burocrática, ela cria condições para o outro falar, mas vem cá, se você puder fazer isso, não existe o corrupto se não tiver o corruptor, né? Você pega isso até num hospital, né? Você está com uma demanda ali, você fala o seguinte, não, mas faz isso aqui para mim e tal. E eu já vi uma pessoa molhando a mão, dando R$100 para uma moça de lá e ela passou a pessoa na frente. A corrupção, ela tá no DNA do Brasil. Infelizmente, ela está no DNA do Brasil. E nós temos aí cada vez mais, nós vimos agora recentemente, né? Todos os políticos corruptos, todos sendo impunes, né? Todos se safando, ou seja, vale a pena ser ladrão, vale a pena roubar, vale a pena a corrupção no Brasil. Vale a pena ser corrupto. Nós estamos vendo isso agora no Brasil, infelizmente. Então, o que acontece? Isso acaba entrando no modelo mental de quem está organizando uma jornada de loteamento, de empreendimento, de todas as coisas, fala, vai ter que lidar com a área pública. E na área pública nós vamos encontrar pessoas sérias, nós vamos encontrar pessoas corruptas e nós vamos encontrar pessoas incompetentes que travam o processo independente se vão ganhar dinheiro ou não. Então, e aí o empreendedor, quando nessa ansiedade de querer fazer tudo acontecer, né? Qual que é o grande papel que a gente tem? De compor essas coisas tudo e falar, isso aqui é a realidade que nós temos. Então, qual que é a chance da gente transformar isso aqui no empreendimento? Vamos colocar, se tudo correr bem, 2 anos. Se não correr bem, 6 anos. Não é possível 6 anos, mas é igual plantar uma árvore. Mas vai levar 6 anos para essa árvore florescer? Nossa, é muito tempo. Mas se você não fizer agora, são mais 6 anos. Se você esperar mais 1 ano, são 7 anos. Então, ou seja, tudo começa agora.
Então, essa é a forma que eu vejo. E eu não sou uma pessoa romântica em relação ao Brasil. Definitivamente. Eu acho que nós estamos numa decadência social, moral, política, econômica, em todos os aspectos. Agora, isso daqui é um potencial que ninguém tem noção. O Brasil é uma potência. Por isso é que tem tanta corrupção, porque essa turma toda sabe como ganhar dinheiro, o quê? Roubando parte dos nossos impostos, né? É o que eles sabem fazer. Por isso é que a gente é uma potência. As pessoas falam, eu vou embora do Brasil. Vai pra onde? Onde terão tanta oportunidade igual tem aqui. Por mais que você tenha um ambiente hostil, mas as oportunidades estão no Brasil. A África também é um bom lugar. Mas vai pra África pra você ver o que vai encontrar lá. Entendeu? É outra coisa. Psicologicamente falando, por que um doido empreende, então? Qual que é o perfil desse cara? Todo empreendedor ele tem duas questões muito importantes. Ele tem uma inquietude, tá? E ele tem um lado visionário. Você não encontra um empreendedor nostálgico que gosta de ficar falando do seu passado. Tem pessoas que você senta numa mesa e elas só ficam falando do passado. O que elas já fizeram, que não sei mais o que. Fica até chato. Chega uma hora, só quero aprender. Fala, cara, mas isso ficou chato. Porque a gente não tem troca. Tem pessoas que não tem mais troca. É só ela que fala e fica falando do passado. O empreendedor, ele tem naturalmente uma inquietude, tá? E ele tem ele é uma pessoa normalmente orientada para o futuro. Orientada para ideias, orientada para movimento. E eu conheço diversos deles, então são pessoas inquietas, sabe? Começa uma coisa, já vai para outra. Então agora tem empreendedores que são extremamente realizadores e tem empreendedores que eles começam as coisas e não terminam, tá? Então alguém tem que terminar para eles. Então tem empresários que eles começam os grandes negócios, ele vem com um time de executivos e faz aquilo rodar, porque não é do interesse dele rodar aquilo. O interesse dele é fazer aquilo virar um negócio e aquilo virar um negócio lucrativo. Conheço vários empresários muito bem-sucedidos que o negócio deles sempre é a concepção. Já tem aqueles que eles têm a concepção e têm a execução. Então tem dois pontos muito importantes. Então tem o empreendedor que é visionário e tem o empreendedor que é executivo, executor. Ele faz acontecer, ele tem gestão. Então um empreendedor forte é aquele que tem os dois, né? Obviamente. Então essa é a natureza basicamente do empreendedor. A gente vê nesse mercado nosso aqui uma contínua tendência de profissionalização mesmo, assim, sabe? Eu acho que essa cultura tradicional do loteador, que é aquele cara que faz tantos negócios, que é capaz de trazer tantos terrenos para a empresa e tal, mas não realizar, né, que acontecia muito e acontece muitas vezes, né, por essa fome de fazer negócio do empreendedor, isso está mudando um pouco. A gente está vendo que o sucesso ele está mais baseado na realização desses empreendimentos mais bem planejados, né? O que a gente tem discutido muito aqui na jornada, Luiz, é o papel desse loteador como um desenvolvedor de expansão de cidades e não como um mero empreendedor imobiliário. Uma imersão em desenvolvimento urbano com uma experiência de alto nível que vale cada minuto. Tudo começa no Instituto Caldeira, um projeto icônico que se tornou um dos principais ecossistemas de inovação do país. Nesse mesmo dia, uma experiência enogastronômica no próprio Instituto Caldeira. No segundo dia, conheça Shangri-La e seus desejados condomínios e se inspire em cada detalhe para evoluir seus projetos. Ao final das visitas, aquele churrasco verdadeiramente gaúcho no Green Village Golf Club. No último dia, conteúdo prático que gera resultado. Aprenda desde a estruturação do negócio até as melhores práticas de vendas, passando por estratégias de desenvolvimento, conceituação, marketing e lançamento. Uma dinâmica conduzida por quem vive o mercado na prática e atua em todas as regiões do Brasil, de forma aberta e colaborativa, construindo conhecimento, aproveitando a experiência de todos os participantes. Em Porto Alegre, no Instituto Caldeira, nos dias 5, 6 e 7 de junho, uma experiência exclusiva para poucos participantes. Garanta sua participação em imersãourbanx.com.br. Isso tem sido uma pauta muito constante
nossa aqui, e a gente tem ouvido falar muito disso em todos os lugares que a gente vai, e aprendendo com projetos muito interessantes, que deixam de olhar só para o privado e também olham para essa concepção do público. Por quê? Quem constrói cidade é o loteador hoje, né? Quem expande é o loteador. Então, você vê a própria... o estado de Mato Grosso. A quantidade de cidades, Sinop, por exemplo, é uma cidade que foi planejada. Foi completamente planejada. Tem outras cidades, eu esqueci o nome lá em Mato Grosso, que são empreendedores que planejaram, construíram a cidade. Querência, tive em Querência, fiquei impressionado também. Assim. São empreendedores. São avenidas de 2, 3 carros de uma cidade com 30 mil habitantes. Mas eles já estão enxergando no futuro essa cidade com 500 mil, 1 milhão, avenidas larguíssimas. Isto é pensamento de longo prazo. Isso é. E sabe, aí é diferente. Só que este pensamento a longo prazo, ele ainda é muito embrionário no país. Por quê? Porque é um país corrupto. E a corrupção você pensa a curto prazo. Porque a corrupção é assim, é igual um vereador corrupto, por exemplo. O que ele vai pensar? Eu tenho 4 anos para tirar o máximo possível de comissões em cima de emendas parlamentares que eu der. A corrupção é assim, deputado estadual, deputado federal, juiz, promotor, sei lá, todo mundo está pensando o quê? Num curto prazo. Um sujeito foi eleito, um funcionário público que arrumou um esquema, ele tem que aproveitar ali na hora. Este raciocínio vai para a área privada. Mesma coisa, raciocínio de curto prazo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um terreno, não quero saber que vai para frente, eu tenho que transformar aquilo em dinheiro. Sabe, aí que começam os problemas, e nisso daqui eu não estou preocupado com os efeitos futuros, eu não estou preocupado com o meio ambiente, que essas questões são importantes, apesar de que às vezes, no meu entendimento, existem, vamos dizer, excessos no Brasil. Nós estamos vivendo um Brasil de excessos. A gente vai corrigindo uma coisa, mas vai lá e vai muito além. E aí você cria dificuldades para as coisas acontecerem. Então, no meu entendimento, este pensamento a longo prazo, ele ainda é embrionário, mas quem o tem uma vantagem muito poderosa, porque constrói coisas com muito mais consistência. Deixa eu explorar o Lui aqui num assunto que eu acho que é importante para a nossa audiência. Empreendedor e líder é a mesma coisa? Liderança e empreendedorismo são sinônimos? O empreendedor, ele tem uma questão poderosa ligada à liderança, que é a autoliderança. Ele é autoguiado. Então tem muitas pessoas com uma autoguiança muito forte, ok? A liderança é a capacidade que você tem de obter resultados e crescer por meio dos outros. Então eu posso ser um empreendedor solitário, sem ninguém, porque e não exige a liderança a não ser a minha autoliderança. Não, a liderança começa com a autoliderança, mas eu posso ser um empreendedor solitário, sou eu. Eu tenho uma secretária, eu não tenho equipe, eu não tenho liderança, por quê? Eu não faço os resultados acontecerem por meio das pessoas, mas eu sou um empreendedor, eu mesmo pego as coisas, eu mesmo pego e faço, eu converso com fulano de tal e faço um monte de coisas acontecerem. Eu posso ter um empreendedor na área médica e eu não ter um time grande com isso. Agora, a liderança, ela se funde muitas vezes com muitos empreendedores, que são empreendedores, eles são líderes nas suas atividades, nos seus mercados. Mas toda liderança efetiva começa com a autoliderança. A capacidade que eu tenho de organizar os meus pensamentos, a capacidade que eu tenho de me conhecer, a capacidade que eu tenho de usar os meus atributos e desenvolver nossos atributos e de utilizar esses atributos em prol de quê? Em prol de alguém, de um resultado, de um serviço, de um produto, e com isso eu reúno pessoas que a gente passa a ter o quê? Um sentido comum do esforço coletivo e todos nós somos remunerados por aquilo que a gente está fazendo. Então, em outras palavras, é a capacidade que eu tenho de aglutinar isso tudo. Okay? Aí sim a liderança ela passa a ser mais, vamos dizer, ela passa a ter um significado. Não é só liderar por liderar. Mas a coisa se dá de forma perene no empreendimento sem uma boa liderança? Não é possível? É. Se você for um bom gestor. Eu não preciso ser uma pessoa habilidosa com pessoas necessariamente, mas eu posso ser um bom gestor. E qual que é essa diferença do bom gestor e do bom líder? O que é a gestão? Ela está ligada à organização, ao controle, ao planejamento. Eu posso ter uma capacidade boa de fazer as coisas acontecerem e não ser tão bom com pessoas. A liderança tem relação com pessoas. A gestão tem relação com processos.
Então, toda essa questão do empreendimento é uma questão muito processual. Então, às vezes, tem pessoas que são muito boas em processos. E elas conseguem os resultados, fazer acontecer com os processos, aos trancos e aos barrancos. Eles conseguem. E qual que é a diferença de uma empresa gerida por um bom gestor ou por um bom líder? A diferença é que o gestor é voltado para o processo, o líder é voltado com pessoas. Toda empresa ela precisa de resultados. Primeiro ponto importante, Sim. A empresa não existe sem resultado, né? Ela precisa ter o lucro líquido no final dela, porque senão ela não se justifica, não se retroalimenta. Para chegar nesse resultado, você tem diversos caminhos. Você tem que ter, toda empresa precisa de uma estratégia, toda empresa precisa de uma gestão, toda uma empresa precisa de recursos, estrutura e pessoas. Então, esse composto de coisas ele é fundamental. A liderança está onde? Está com as pessoas. E a gestão está exatamente em reunir a capacidade de colocar essas coisas todas funcionando como uma engrenagem saudável e positiva que leva aos seus resultados. Então eu vejo diversas pessoas que têm resultados somente com a capacidade de gestão que elas têm. E não são pessoas muito afeitas a pessoas. Não são pessoas que as pessoas amam elas. É a mesma coisa, eu tenho um monte de gente trabalhando comigo que eu pago essa pessoa 2 vezes o que o mercado paga, essas pessoas estão aqui, eu não sou muito chegado nas pessoas, mas eu tenho as coisas muito definidas e tudo mais, ia para lá e eu não sou muito jeitoso, mas todo mundo está aqui, todo mundo faz acontecer, porque senão a gente vai ficar nesse romantismo de que as coisas só vão acontecer se eu tiver uma grande liderança. Bobagem. Um inspirador, né? Um inspirador, não sei mais o que. Não, tem gente que vai fazer isso agora. Isso custa? Custa. A ausência de uma habilidade com pessoas custa? Custa. Entendeu? Mas agora, isso impede de ter o resultado? Não. Agora, se você analisar, será que isso vai manter o resultado ou não? É aí que você tem que fazer as perguntas. Será que isso é sustentável? Eu vou reter esses bons profissionais ou não, né? Então, porque hoje a gente está no... É engraçado, eu estava lendo esse final de semana sobre a contratação da geração Z, né? Que muitas empresas estão pegando esse período da geração Z e não estão contratando essas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas são muito... diferentes. Não, elas vamos falar assim, elas são... A última geração sempre vai ser diferente. Diferente, né? Sempre a última vai ser diferente. Mas é uma geração que está acabando de formar agora e ela, vamos falar, ela não tem resiliência nenhuma. Eu acho que a palavra que mais define é essa, né? Ela é muito... Ela muda muito, né? Eu já tive, por exemplo, um advogado no escritório, que é um excelente advogado, formado na Federal, e mesmo formado na Federal, que geralmente tem uma cultura diferente do empresarial, ele é um profissional excelente para o mercado privado. Um dia para o outro, ele falou assim, não, vou abrir uma loja de esportes. Um menino com uma carreira brilhante pela frente. E é difícil hoje você enxergar isso numa pessoa, né? Então, eu estava vendo isso, né? Lendo esse final de semana sobre a não contratação dessa geração. Que por isso está tendo um aumento de contratação dos mais de 40. As pessoas mais velhas estão sendo contratadas de novo e o mercado está entendendo que as pessoas acima de 50, 60 já não são mais as mesmas pessoas do que era com 50, 60 anos atrás. E você hoje vê pessoas com 50, 60 anos em plena capacidade cognitiva, física e produtiva. Uhum. Sim. Sabe, com uma resposta muito mais poderosa. Então, nós vamos ter cada vez mais um ambiente de trabalho extremamente diverso. Tem geração Z aí que tem maturidade. Mas não é, vamos dizer, numa escala que nós gostaríamos que fosse. Que precisaria que fosse, né? Lu, eu vou bater ainda no assunto que eu gosto muito, liderança. Uhum. E características, que assim, se você fosse relatar quais são as principais habilidades de um bom gestor e de um bom líder, se a gente tivesse essa capacidade de juntar essas duas coisas em uma pessoa, quais são os cuidados dessa... Vamos separar liderança de gerenciamento. Gerenciamento, planejamento, organização, controle e coordenação. Tá? Então, essa habilidade de lidar com processos, números, dados, informações, isso organiza tudo. Tem gestores que são tão bons que eles fazem com que as coisas andem, mesmo sem muitas habilidades com pessoas. Só um parênteses, você me deu um exemplo num dos cursos que eu nunca esqueci, que é do papel higiênico. Esses exemplos são bons nos cursos. Boa. Mas o que ocorre? A liderança... Depois do off eu te passo.
Não tá certo isso. Não, é basicamente a moral da história você passa uma tarefa para alguém, acompanhe. Não adianta você passar simplesmente e não acompanhar. Mas aí tem um exemplo que o Lui, nos cursos o Lui dá umas pedradas na cabeça que você não esquece mais, entendeu? Tanto é que eu fiz esse curso em 2010, 2011. Nós temos, eu tenho várias empresas, uma delas é uma empresa de soft skills com habilidades, desenvolvendo habilidades comportamentais com as pessoas e tudo mais, gestão também. E esses programas, a minha estrutura de aprendizagem, ela não é aula. Uhum. Eu não sou de aula, tanto que eu não estou nessas fundações. Eu, apesar de que eu tenho conteúdo e tudo, mas eu não acredito muito na aula, necessariamente. Eu acredito muito que as pessoas aprendem fazendo. É por isso que a gente atendeu em mais de 500 empresas ao longo desses últimos 35 anos. As pessoas aprendem fazendo. Eu ponho as pessoas em experiências. E na experiência a pessoa se revela. E ao revelar eu entro com ferramenta, com metodologia para a pessoa poder diminuir a curva de aprendizagem dela, entender como é que funciona e a partir dali ela vai praticando. Ela não vai ficar 2, 3 dias comigo e vai sair pronta. Mas é igual aprender a andar de bicicleta, você aprende pedalando. Então a maneira como as pessoas aprendem comigo, com o meu time, com tudo é dessa forma. Mas voltando à sua pergunta da liderança. Eu trabalho hoje com cultura organizacional já há um bom tempo, assessorando muitas organizações na transformação da cultura organizacional para pequena, média e grande empresa. A cultura é o quê? São os hábitos coletivos. A liderança, ela é uma alavanca propulsora para construir os hábitos certos. E nós temos 4 frentes de liderança muito importantes. E todos nós temos modelos mentais de liderança nessas 4 frentes. Então tem um líder que é o líder mais regulador, voltado para fazer as regras funcionarem, para disciplinar as pessoas, para acompanhar, para motivar. Nós temos uma liderança que é mais voltada para um ambiente de performance. Aí você precisa de uma característica mais de energizar a turma, de gerar engajamento, de desafiar, de ter conversas às vezes que são mais provocativas de uma maneira positiva. Você já tem um outro tipo de liderança que ela é mais relacional, ligada às relações humanas, à construção de bem-estar, de facilitação, de fomento de trabalho em equipe. E nós temos uma outra liderança que é mais voltada para levar as pessoas a pensar para fora, pensar fora da caixa, de forma disruptiva, que é a liderança inovadora. Eu gosto de trabalhar com 4 modelos de liderança. Inclusive, a gente tem uma pesquisa sobre isso, que eu mostro qual que é o radar disso na sua cabeça. Mas essa espécie de liderança, isso está nata na pessoa ou isso é desenvolvida? A liderança é um conjunto de atributos que está dentro de você, que vem de dentro para fora. Tem algumas crianças que você vê jogando bola, vôlei, você já vê uma liderança natural, que ela pode ser apagada ao longo da vida ou ela pode ser potencializada. E você vê crianças que não têm absolutamente evidência nenhuma de liderança na infância, que com o tempo ela vai o quê? Se soltando. Então a liderança, ela vem naturalmente quando você começa a desbloquear as pessoas. Eu tenho o único curso que eu dou público, é o único, chama Flua, que é exatamente esse desbloquear das pessoas de tudo que você é. Nós vamos adquirindo um monte de máscaras e cascas e sistemas de defesa ao longo da vida que vai tirando de nós o nosso potencial de manifestar quem nós somos. E cada um tem a sua particularidade da sua forma de ser. E à medida que você vai colocando quem é você para fora, naturalmente que uma liderança vem. Por isso que muitas pessoas estão muito perdidas, porque elas estão vivendo um monte de coisas que no fundo não é elas. Por isso que tem o Flua. Exatamente, o Flua é o quê? Quando você começa a resgatar tudo que você é e põe para fora. Sensacional. Então eu não quero que você se torne alguma coisa, eu não acredito muito nisso. Eu acredito muito joga o que você não é para fora e o que vai emergir é tudo que você é. Isso é o Flua, na sua essência. Por isso que muitas pessoas fazem o Flua e despertam lideranças, o lado empreendedor vem, coragem para tomar coisas vem, clareza, tomada de decisão. Aí as pessoas falam, essa pessoa mudou demais, não é que mudou, é quem ela veio para fora. Ser. Quem ela veio para fora. A essência veio, né? E a essência está na criança.
E aí o que acontece é que nós sofremos muitas vezes um monte de traumas e situações, às vezes coisas pequenas, mas que ficam desse tamanho que a gente não sabe, e a gente vai carregando ao resto da vida, criando sistemas de defesa, e isso vai afetando gestão, afetando liderança, tomada de decisão, ansiedade, um monte de coisas. E essas disfuncionalidades acabam, por vezes, atrapalhando a gente na nossa vida. Esse é o ponto, entende? Então a liderança, se ela é uma questão natural ou não, eu acho que o mais importante é se você está dentro da sua naturalidade ou não. Porque se você está dentro da sua naturalidade ou não, você vai ter a autoguiança, mesmo que você não quero liderar, mas eu lidero a mim. Então esta autoliderança é a grande bússola que muitas vezes as pessoas perdem e que é importante seja resgatado, porque isso te dá o quê? A capacidade de tomar decisões na sua vida. O que está travando as pessoas hoje no mundo? A dificuldade de tomada de decisão. O que eu mais encontro hoje no mundo? O que eu vim fazer aqui? Falta de sentido. Né? Para onde que eu vou, né? Para onde que eu vou? E outra, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Nós estamos hoje num mundo onde as pessoas estão buscando significado. E elas estão buscando para dentro e não sabem aonde encontrar. E eu sempre digo, você não tem que buscar quem você é, você tem que aprender a jogar fora quem você não é. Também a aprender, eu vejo muito que a gente tem que aprender muito a ser vulnerável também. Porque eu acho que a gente tem... A sociedade coloca, ou o mundo empresarial te coloca em caixinhas em que você tem que entrar dentro daquelas caixinhas. Mas eu sou Raquel, o Dene é o Dene, o Lui é o Lui. E assim, se colocar de forma vulnerável, né? Até para ser criticado, né? Para tudo, isso mostra o que você realmente é. Isso, né? Essa abertura. E pode vir crítica. Essa sou eu e estou disposta, inclusive, a melhorar no que não tá bacana, né? Eu resgatei aqui para dar os créditos. Assim, eu uso muito uma frase em treinamento do Ralph Waldo Emerson, que é assim, filósofo americano. O que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, assim, a essência da pessoa, não adianta você mascarar, porque as pessoas, elas são descobertas do que elas são de fato, né? Não tem jeito. Mas eu acho que está tendo, assim, existe uma, digamos, uma potencialização através das redes sociais, né? Através dos processos comparativos. A pessoa está sempre se comparando e sempre numa busca de algo que não é verdadeiramente real, né? O primeiro sofrimento humano é a comparação. Você falou uma das mais absolutas realidades. E quanto mais eu comparo, mais eu me distancio de quem eu sou. E quando eu tenho conhecimento de quem eu sou, mais fácil fica de entender que eu não preciso ser aceito por todos. Eu não preciso ter todos os amigos. Eu posso colecionar inimigos. Porque nós estamos num mundo comparativo, competitivo, e inevitavelmente quando eu faço alguma coisa eu incomodo alguém. Quantas vezes eu já encontrei na minha vida pessoas que falam, nunca fui com a sua cara. Eu falei, pois é, mas eu vou. Ainda bem, né? Se eu não fosse com a minha cara ia ser difícil. E você tem todo o direito de não ir com a minha. E o fato de não ir com a minha cara não significa que eu não vou com a sua. Eu não preciso me deixar influenciar pela sua atitude em relação a mim. Se uma pessoa às vezes não me trata bem, não significa que eu também vou a tratar mal. Quando eu começo a entender sobre isso, eu entendo quem eu sou. Eu não sou simplesmente um objeto de reação do que as pessoas fazem comigo. Quando eu faço com o outro aquilo que o outro fez comigo, simplesmente eu sou manipulado pela sociedade. Eu não sou quem eu sou. E isso também é autoguiança, isso é autoliderança. Então é raríssimo hoje você ver pessoas que, eu fui maltratada, mas você tratou bem. Eu vou tratar bem porque essa é a minha natureza. O outro é mal educado porque é a natureza do outro. Então separar o que sou eu, o que é o outro, isso é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas pouco se conhecem e quando querem se conhecer têm medo. Muitas pessoas têm medo, por exemplo, de fazer o flua comigo. Por quê? Eu tenho medo de me conhecer. É verdade, muitas pessoas não fazem por conta disso. E eu vou me conhecer, eu falei, olha, vai depender de você. É o que mente na terapia, né, Luiz? As pessoas não vão para terapia por duas coisas, ou com medo de se conhecer, porque terapia é coisa de doido. E eu não sou doido. E eu sempre falo, doido é quem não fez terapia. Este é o verdadeiro doido, porque acha que é uma pessoa normal, e não é. Nós não nascemos nos conhecendo, a gente vai se desconhecendo
à medida que a gente vai reagindo à vida a partir do não entendimento dos traumas que a gente assimila. E aí a gente vai se desconhecendo e depois a gente tem que se descobrir. O que é descobrir? Nós nos encobrimos e agora eu tenho que me descobrir. E descobrir nem sempre é uma atividade e uma tarefa prazerosa, apesar de ela ser de altíssima grandeza. As camadas, elas acolhem, né? Elas vão acolhendo a gente na vida e a gente vai colocando camada de proteção. Nos protege de tudo e todos. E aí nós vamos construindo verdades, que são chamadas de crenças e outros nomes mais, que vão nos protegendo disso tudo. Aí falam, homens não prestam, mulheres são isso, não sei mais aquilo e tal. E aí você começa a criar toda uma sistemática de defesa e aí você passa o quê? Não ser mais você. No fundo você passa a não se reconhecer. E quando chega aos 30, 40 e vai 50 anos, vai receber o que da vida? Problema e depressão. Aí que vem os problemas e a depressão, e aí você vai precisar voltar para dentro de você e ver o que está desarrumado aqui dentro. E você vai ver uma zona dentro de você. Lu, e quando há essa descoberta da essência da pessoa, a pessoa retoma isso, tira essas camadas que a gente falou, né? O que transforma isso na pessoa como empreendedor? Ela está lá pura, na essência dela agora e fazendo do jeito dela e como ela é. Duas coisas básicas. Uma, ela tem clareza. Tá? A clareza é uma das coisas mais poderosas. Você fala, não adianta você falar assim, eu quero ter clareza. Clareza não é querer, é um estado. E para você ter clareza, você tem que tirar os véus todos que você tem. Você começa a enxergar. Vou voltar ao fluor novamente. Quando as pessoas fazem o fluor, o que acontece com elas? Depois de um tempo, elas vão aprendendo ferramentas para tirar as camadas, ok? À medida que elas vão tirando as camadas, começam a tomar decisões, porque elas começam a enxergar. Então a clareza vai te dando capacidade de tomar decisão, e a segunda vai te dando uma certeza interna. Uma certeza interna muito grande. E há um terceiro fator muito poderoso, que é a união da razão com a intuição. Que é a mente com o coração. A gente tem que ter o cartesiano, a gente tem que ter os dados, a gente tem que ter os números, a gente tem que ter os relatórios, a gente tem que ter todas essas questões materializadas. Mas a gente tem um outro lado, que é o lado intuitivo, invisível. Então, quando a gente pega as análises da realidade e, ao mesmo tempo, a gente tem um lado intuitivo para tomar decisões, a gente junta as duas coisas. Tem gente que é muito impulsiva e toma decisões erradas. Ou seja, não tem os pés no chão, a cabeça está no céu. E tem gente que tem os pés muito na terra e não vão além, por quê? Por conservadorismo, por medo, por enraizamento, por estatização do seu próprio forma de pensar. Então a razão e a emoção, ela passa a se fundir quando a gente tem essa clareza, quando a gente tem essa certeza interna, a partir do momento que a gente tem um estado de autoentendimento de quem eu sou. E os reflexos disso no dia a dia e depois dessas pessoas que passam por esse processo dentro das empresas, o que você pode trazer para a gente assim como exemplo? Revoluções, estranhamentos. Loucuras? Não, as pessoas falam, mas é engraçado, você nunca levantava e falava, agora levanta e fala, o que aconteceu? As pessoas gostam de fazer você voltar ao que você era antes, porque quando você começa a ser uma pessoa mais confiante, você incomoda. E no Brasil nós temos um problema seríssimo, que é um país de natureza muito negativa. Não é um país de elevar, é um país de diminuir. E isso foi muito incentivado. Vou voltar agora à questão social e política, porque ela também tem um entranhamento com isso daqui. Se você chega com a corda de manhã, sabe quando você vence uma situação difícil, que já está há muitos anos? Qual que é a sensação que você tem de manhã? Cara, passou por uma dificuldade, aí você acorda de manhã e fala assim, a sensação de quê? De fodeza. Já acordou com a relação de fodeza? Você fala assim, cara, eu sou foda. Por quê? Porque eu consegui resolver isso, era muito difícil, tive que me superar um monte de coisas. Aí você leva essa sensação de fodeza para as pessoas. Vai aparecer uma criatura na sua vida, não sei de onde, se é próximo ou não, se te amo ou não, e vou falar assim para você, clássico no Brasil, menos. Baixa a bola. Menos. Aí você tira essa da sua vida. Não é tirar, às vezes pode ser seu esposo, seu marido, seu companheiro, sua companheira, pode ser qualquer pessoa que te ama, porque as pessoas em volta, quando não compreendem a sensação de poder, e elas ficam com medo disso, de uma mudança sua, elas querem fazer você voltar para trás. Não fazem por mal,
Mas fazem. E se você comprar estas coisas, é que é o problema. Você não vai chegar e falar, eu vou tirar essa pessoa. Não, é uma pessoa importante. Mas eu tenho que entender que ela está no lugar dela e os comentários que ela faz é para me dar uma diminuída. Por quê? Porque ela não sustenta esse campo vibracional. Então eu entendo isso, tá ok, entra por um ouvido e sai pelo outro. É o tirar e senão eu estou fugindo. Né? Eu não sou capaz de suportar uma pessoa que está me colocando para baixo. Eu tenho que ser capaz de compreender que ela está me colocando para baixo porque ela está embaixo. Como ela não é capaz de se elevar, ela quer me puxar para baixo. E é isso que acontece no Brasil. Exatamente isso. As pessoas aqui, elas não querem que você vá, elas querem te puxar para baixo. Aqui é incentivado no nosso país, culturalmente, eu estudo muito cultura, principalmente pelos maus líderes, é o pobre versus o rico. Aqui é sempre, observem como que juntar a briga de classes, o negro e o branco, ok? O patriarcado, não sei mais das quantas, quem pode, quem não pode, o público e o privado. Sempre, o que os maus políticos fazem? Eles jogam uns contra os outros, eles não unem. Esses são os maus líderes, eles fazem isso propositalmente para que quanto mais partidos políticos fazem isso, jogam uns contra os outros. Fazem guerras sociais. Nós estamos vivendo isso. Quanto mais, isso no mundo, agora, inclusive. Quanto mais você joga uns contra os outros, mais você fragiliza a sociedade e fortalece a classe dos políticos. Como se fossem os grandes mediadores e os grandes defensores. Está tudo errado. A coisa mais importante a entender sobre a vida é compreender que a natureza, ela é sábia, ela nos ensina, ela nos guia. A natureza, ela é abundante. A natureza não tem um conflito, ela se adapta e ela é abundante. O que nós temos que fazer com as pessoas? Nós temos que olhar para as pessoas mais carentes, mais pobres e dar o que a elas? Condição delas o quê? Subirem socialmente. Não é tirar dos ricos para dar para os pobres, como maus líderes fazem no Brasil. Essa redistribuição de renda não é desta forma. Você pega uma parte desses impostos, nós vamos investir para elevar, colocar os pobres para uma classe média baixa, a classe média baixa para uma classe média e a classe média alta para os ricos. Nós temos que fazer o enriquecimento das pessoas e da sociedade. Infelizmente, é isso que não acontece no Brasil e não acontece em boa parte dos países do mundo, com algumas exceções. Nós não estamos elevando as pessoas. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje está numa grande confusão, mas você pega um americano de uma maneira geral, ele vibra com a grandeza do outro. Aqui no Brasil, se você mostrar grande, por isso que muitas pessoas preferem não se mostrar. Vai tomar pedrada de tudo quanto é lugar. Se você mostrar enriquecimento, já vem agentes da área pública atrás de você, vão ver onde que roubou, vão ver uma maneira de aplicar mais penalidade, mais impostos. Então, este tipo de mentalidade, ele não eleva. É o olhar para o bem-sucedido e aprender, e não ser, né, e não ter essa comparação, e não querer ele é melhor ou ele é pior, ou ele, mas ele tem sucesso, mas ele tem esse aponta o dedo para ele, né? Eu acho que estar entre pares bem-sucedidos talvez seja uma grande, eu acho que um grande ponto de atenção para os empreendedores mesmo, né? E não ficar se degladiando ali, quem é o melhor, quem tem mais, quem lançou mais, no nosso caso, quem vendeu mais. Mas estar em paridade ali, né? Eu vejo que isso potencializa tanto nesse campo urbano que a gente vive, né? Que é essa junção de pessoas com boas ideias, bem-sucedidas, e acho que isso para a nossa vida também, né, Lu? Isso acontece quando você tem um propósito maior. O propósito maior, ele passa a ser a guiança e ele elimina comparações, na maioria dos casos. Então, quando você tem vários interesses, como é que você reúne esses interesses, diminui as comparações e regula muitas vezes as guerras de egos, que são naturais, quando você tem um propósito maior. Encontrar um propósito maior nem sempre é tarefa fácil, mas é isso que muitas vezes une, resolve, minimiza e catalisa as energias dali que estão depositadas nas pessoas que estão interessadas naquele tipo de trabalho. Luiz, assim, eu fiquei pensando, você falando dessa questão da nossa cultura, e aí, obviamente, tem a cultura da sociedade que a gente está inserido, e, inevitavelmente, essa cultura ela é trazida para dentro das organizações, a cultura empresarial. Que eu lembro, cara, quando eu ainda
menino é sacanagem, mais jovem, eu fazia faculdade e falava-se muito na questão da cultura empresarial, e naquele momento eu não dei a devida importância. E hoje eu percebo que é um dos pontos mais importantes dentro das empresas, se não é o mais importante dentro das empresas. Quais são as suas sugestões para que isso seja desenvolvido uma cultura próspera, de bem-estar, de prosperidade dentro das empresas, apesar de estar inserido nesse contexto social? Todo país ele tem uma influência em torno de mais ou menos 80% do comportamento social coletivo para dentro de uma organização. Então, se você pega uma empresa inglesa aqui e coloca brasileiros trabalhando, 80% dos brasileiros eles vão ser muito mais influenciados pela cultura brasileira do que pelo jeito da empresa inglesa. Ok? Então, lógico, ela pode até ter um sistema ainda mais forte para fazer as pessoas se comportarem como ela quer, mas ela está no Brasil. Então, a influência do país ela é muito grande, isso tem que ser considerado. O que a gente faz? A gente trabalha com um pouco mais de 100 empresas no campo de cultura. Primeira coisa, a gente mapeia. Eu tenho empresas de tecnologia, a gente tem que mapear. Igual você vai fazer o seguinte, eu quero melhorar a minha saúde, então nós vamos fazer uma chapa geral, um diagnóstico completo seu. Então a gente faz um diagnóstico, só que a gente tem tecnologia, tudo muito dinâmico. Consigo mapear uma empresa de 10 mil funcionários em uma semana. E eu consigo ter dados, gráficos, análise de tudo que você possa imaginar. Uma vez que eu entendo qual que é a realidade, aí nós temos que definir o que é o ideal. Ideal nem sempre é o que você deseja. É o que o negócio pede e o que os líderes ou fundadores acreditam. Essa é a cultura ideal. E essa cultura ideal muitas vezes é muito mal desenhada. Porque ela é desenhada baseada no que eu quero. Nem sempre o que você quer, repito, é o melhor. Para o negócio, ok? E de acordo com a evolução do processo. Quando você tem a cultura ideal estabelecida, aí você vai começar a fazer uma jornada de evolução da cultura. Aí é o papel das lideranças e ter sistemas de gestão e metodologia, tudo. A gente tem um sistema chamado PDCO, que é diferente de PDCA da gestão. O PDCO é o Plano de Desenvolvimento da Cultura Organizacional. É uma metodologia muito robusta que você vai evoluindo toda a arquitetura cultural que você desenhou para ela ser implantada respeitando as subculturas. Porque nós temos cultura e subcultura, assim como no Brasil. O que é uma subcultura? Você tem uma empresa, você pega uma área jurídica de uma empresa, ela tem subculturas mesmo dentro de uma verticalização cultural. Diferente de uma área comercial. Você não pode ter o mesmo comportamento jurídico como um comportamento comercial. Você tem uma subcultura ali no jurídico, mais analítico, preventivo, detalhista. No lado comercial, você tem um lado mais corajoso, ousado, mais impulsivo. Você tem que respeitar e trazer pessoas de acordo com isso. Então, você pega a modelagem cultura completa e você respeita as subculturas, integra essas coisas e faz funcionar. Então, veja, a cultura hoje é uma engenharia humana de energia e de comportamentos, que ela é complexa e ela requer metodologia, assim como uma jornada de loteamento também é uma jornada complexa e que requer metodologia para fazer isso acontecer. Então o que falta muitas vezes no Brasil é metodologia, e o grande problema do brasileiro não é motivação. As pessoas falam, eu tenho que ser motivado e tal. Eu falei, tem uma coisa mais importante que a motivação. Ela é importante, mas é a disciplina. Porque eu posso, por exemplo, de manhã, acordar, falar, não estou motivado para andar, mas eu tenho que andar. Por quê? Se eu não andar, eu vou ter problema de saúde, os meus exames não estão bons, eu tenho que emagrecer, e é o andar que é fundamental. Então eu vou andar por conta do dever e não por conta do querer. A motivação está ligada ao querer. A disciplina ela está ligada ao dever. Então, no Brasil, nós precisamos desenvolver a disciplina para ter o domínio do dever, para depois a disciplina influenciar o querer. Então, eu sempre digo, a disciplina é mais importante que a motivação no caso do Brasil. E aí, quando você tem toda uma jornada para fazer, para você cumprir um plano, para você cumprir aquilo que foi combinado, você tem que ter o quê? Não necessariamente motivação, você tem que ter disciplina. Então, o brasileiro precisa ser disciplinado. Este, para mim, é uma das grandes transformações do Brasil, é a disciplina no modelo mental, o caráter, entender o que é certo e o que é errado, e ter a disciplina de seguir o que é certo em detrimento do que é errado. E isso não é fácil. Não é fácil uma mudança, né? Mas é isso. É. Agora, a mudança começa por onde? Eu sempre falo, vamos mudar o mundo. Aí eu pergunto, qual é o mundo? Não, o mundo. As pessoas não entendem que o mundo é o seu mundo.
Quando você quer mudar o mundo, você muda o quê? As coisas que estão ao seu alcance. A melhor maneira de você ser um agente de mudança no mundo é você mudar o seu mundo, que é o porteiro que você relaciona, que é a sua mãe, que é o seu primo, que é a sua esposa, sua companheira. É este o seu mundo, sua equipe. É aqui. Esse é o mundo. E quando você influencia este mundo reverbera dentro de você. Por isso que tem muitas pessoas que estão vivendo num paraíso na Terra e tem pessoas que vivem na mesma Terra do seu lado que estão vivendo no inferno. Então o paraíso e o inferno hoje eles coexistem de acordo com o quê? Com o universo que você cria em volta. No mesmo prédio em frente, você tem uma pessoa morando num apartamento, outra no outro. Aqui tem um paraíso e aqui tem um inferno. Onde estão as questões? Elas estão dentro de nós, naquilo que a gente constrói em volta. E isso que nos traz paz, isso que nos traz clareza, isso que nos traz sabedoria para viver. E tomar decisões, obviamente. E enxergar as coisas. É uma grande nação que é um exemplo disso, né, Lu? É a japonesa, né? A japonesa é um exemplo de que, vamos falar assim... Serenidade. Não, o software é mais importante do que o hardware, né? Então, eu crio o caráter, eu crio a educação, eu crio a disciplina para depois eu ingerir conhecimento. Exatamente. É sensacional quando você faz essa comparação com a cultura. Os japoneses são sensacionais. Você vai numa cidade do Japão, nunca fui não, mas amigos foram, é tudo limpo. Eles vêm para os estádios, nos jogos, nesses mundos todos, eles limpam as coisas depois. Então, primeiro o dever, depois o querer. Nós somos, no Brasil, muito voluntariosos, a gente fica muito no querer. E fica dependente do querer. Esquecemos do dever. O mais importante é o dever. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mental e tudo. Então, eu preciso da atividade física. E eu não sou uma pessoa historicamente atleta. Não é a minha história. Então, o que eu faço? Eu tenho um personal trainer. E o que ele muitas vezes me faz? Eu marco com ele, tem dia que eu não estou com vontade de fazer. Fala, meu corpo não quer ir, mas a minha mente fala, mas vai. E ele chegou e agora você tem que ir. Então a gente tem que criar a disciplina de fazer o que é certo para nós, para o outro e para o bem maior. Então esta disciplina que é o grande desafio que nós temos no Brasil, no meu ponto de vista. Nós estamos caminhando para o final, infelizmente. E a gente podia explorar um pouquinho, Luiz, o seu último livro escrito, que são Soft Skills. O que é o Soft Skills? São habilidades, se for traduzir na palavra literal, habilidades leves. Habilidades leves? Que de leve não tem nada. São habilidades comportamentais. Eu escrevi 3 livros de soft skills. Eu estou fazendo uma série de soft skills. Antes de publicar um livro maior, de maior densidade. Isso vem no ano que vem. Esse ano vai publicar mais um, vou completar 4 livros. Eu até vou dar um spoiler aqui. O primeiro livro é um livro de negociação. O outro livro é um livro de conflitos, como administrar, gerenciar conflitos, né? A gente tem conflito interno e conflito com os outros. Está na minha cabeceira. E gerenciar conflitos com pessoas. E temos o livro que eu lancei recente, é Como Você Fazer Mais com Menos, que é um livro de produtividade. Que é a produtividade começa na mente. A gente não gerencia tempo, gerencia a mente. Então as pessoas falam, como é que eu lido melhor com o tempo? Eu sou uma pessoa que eu uso muito bem o tempo. Muito. Eu posso dizer que uma das grandes habilidades que eu tenho é a capacidade de fazer muita coisa. E esse livro tem ali alguns segredos de como é que a gente faz isso, porque é um livro metodológico. E o próximo livro que eu vou lançar agora em setembro é um livro sobre mudança. Como você lidar e facilitar mudanças. Porque o que a gente mais tem na vida é mudança. Então, como é que você facilita mudanças? Né, mudanças de modelo mental, implementar uma mudança. Olha, nós fazemos dessa maneira, a gente vai mudar para cá. Como é que você faz isso acontecer? E dentro das organizações, o que mais está acontecendo é transformação e mudança. Então nós precisamos de líderes e pessoas que às vezes até não são líderes formais, mas que possam ser agentes de mudança, para facilitar as coisas acontecerem. Esse vai ser meu 4º livro, que eu acho que vai ser muito útil. E essa área de mudança eu trabalhei. Muitas organizações já passaram por mim, mais de 1.500 pessoas como formandos, né, de agentes de mudança com metodologias. Então, a soft skills já está ligada a isso. Então, esse é o conjunto de obra que a gente fez exatamente para ajudar as pessoas, baseado no que a gente já vem fazendo nos últimos 20 anos. Legal. E tem alguma dessas soft skills que você percebe que é mais
relevante no momento que a gente está vivendo? Todas essas. Todas são? Todos os Não existe o... Não, existe o que você está vivendo. Por exemplo, eu trabalho com o Ministério Público, né? Então eles têm ali uma questão muito séria, uma instituição muito séria, e que o papel dela é o quê? Mediar conflito o tempo inteiro na sociedade. Se você pega a área pública, é isso. Então, volta mesmo, eles me chamam como consultor para ajudar em mediação de conflito, técnica como lidar com conflito. Aí você pega, por exemplo, uma fábrica que tem pessoas que não usam bem os seus atributos para gerar uma melhor otimização de custo. Aí eu trago o pensamento de produtividade. Aí você pega, por exemplo, uma área que negocia contratos, uma área de suprimentos. E aí eles me chamam no nosso time para poder melhorar suas negociações. Eles não estão fazendo boas negociações. Então eu sempre digo que as soft skills estão em tudo. Agora você tem que ver o que é mais emergente, o que é mais importante nesse sentido. Então todos esses 4 temas, e vai ter um 5º ainda no ano que vem para fechar, eles são temas muito, vamos dizer, muito específicos. E eles impactam diretamente, muitas vezes, na nossa qualidade de vida e nos resultados daquilo que a gente faz. Muito legal. Bom, estamos chegando no final. Infelizmente. Pena, né? Mas, tá ótimo. Qual que é a sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Assim, e a gente tem falado muito de que o Jornada tem sido muito assistido por loteadores, e de fato eu acho que é a nossa maior audiência, mas a gente tem percebido que essa audiência tem se estendido por outros agentes que circundam esse universo de loteamento. Assim, o storytelling do Jornada do Loteamento o herói, o protagonista do negócio é o loteador, né? E existe toda uma quantidade de pessoas, de profissionais aqui que vem com o objetivo de auxiliar essa pessoa. O que a gente tem percebido é que a audiência tem sido aumentada para esse meio também. Para essas pessoas, qual é a sua mensagem final? Eu vejo que na vida, e cada vez mais caminhamos para isso, tudo que nós fazemos que tem um propósito maior, que tem um significado, ele é atrativo. Ele cria um campo favorável para que ele seja próspero. A prosperidade é a reunião de fatores associados que se justificam. Então, quando você tem um empreendimento muito bem pensado, que respeita a região, que tem significado, que tem história, legal, sabe, que constrói história, isso faz com que a comunidade ali em volta, que vai apoiar, que vai trabalhar para que aquilo frutifique, elas naturalmente se engajam. Então, tudo aquilo que é bem planejado, ele cria um bom e natural engajamento. O engajamento que não é tão natural, que ele precisa ser muito incentivado, estimulado e forçado, é porque a semente não foi bem feita. Então, o mais importante na vida, não só no empreendimento, como tudo na vida, é a semente. Qual é o solo? E qual a melhor semente para esse solo? Não é simplesmente a semente que eu quero, é o que esse solo pede. É a mesma coisa no empreendimento. O que realmente essa região precisa? Que tipo de modelo precisa? Qual que é a concepção? Então, investir um pouco mais de tempo na concepção é investir na semente. Uma boa semente num bom solo vai realmente gerar bons frutos e isso vai trazer resultados, obviamente, para todos. Este é um conceito, no meu entendimento, não só para uma área como a de vocês, loteamento, de empreendimento, né, nesse sentido, mas também para a vida. É uma síntese necessariamente para a vida. Gente, parece que você escutou os últimos episódios do Jornada do Loteamento. É verdade. Sério, a gente está falando muito sobre isso, muito mesmo. Sobre fazer cidades melhores, né? E para fazer cidades melhores, a gente tem que pensar no legado que essa expansão vai trazer para aquela cidade, né? Ser mais agradável, né? Para o futuro, para daqui 100 anos, para daqui 150 anos, né? Isso é pensamento de longo prazo. A gente tem falado sobre isso. Que bom, né? Que bom que está convergindo todas as nossas falas e isso está cada vez mais sendo ouvido, assistido aí pelo Brasil e tomara que a gente jogue essa sementinha que você falou, boa aí. Obrigado, Raquel e Denner, pelo convite. Espero que vocês possam semear essas ideias aí cada vez mais onde vocês atuam. Amém. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado. Cara, como sempre, conversar com você, a gente já teve em vários momentos juntos, desde curso, já contratei o Lui para fazer palestra para empresário, sempre o Lui consegue
sempre saio das conversas com você com uma mudança de paradigma. Mesmo, obrigado. Assim, você realmente tem uma habilidade iluminada. Obrigado mesmo. E você está convidado a participar sempre que você tiver disponibilidade aqui, compartilhar o seu conhecimento. Obrigado mesmo, também. Tá? E pessoal, eu vou propor aqui uma coisa diferente. A gente tratou de vários temas com o Lui, foi muito rico no meu ponto de vista. E desde cultura empresarial, liderança, empreendedorismo, soft skills, né? Gestão. Cara, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Fala aqui pra mim qual é o assunto que mais te chamou a atenção e vamos abrir uma discussão sobre isso. Eu acho que esses temas são tão ricos que a gente precisa explorá-los. Hoje a gente tem uma comunidade, Lui, que decorre do Jornada do Loteamento, em que é formada por esses componentes desse mercado, né? Então a gente está fomentando muito essa troca de ideias num objetivo de crescimento de todos, né? Então acho que a gente jogar o tema aqui, colocar isso para essa pequena comunidade dentro do que é possível, né, pra gente. É o nosso universo. É o nosso universo. É o fazer diferente ali dentro da sua casa, né, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, né, com seus funcionários. Acho que é daí que a gente vai. Eu concordo plenamente com você, eu falo muito isso. Legal. Gente, obrigado mesmo pela audiência e até o próximo episódio. Abraço. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.